Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos de mais vídeo, vamos voltar aqui para Romanos. Olha, nós temos estudado aqui essa sessão do versículo 11 até o 16 do capítulo 2 e nós temos tratado de coisas muito importantes, de questionamentos que têm sido levantados e a gente vem procurando aqui responder a esses questionamentos, tá? Baseado principalmente nesse parêntese aqui que engloba os versículos 13, 14 e 15. Então, olha só, eu tratei do primeiro problema que diz respeito aos judeus. Alguns, por interpretarem mal o texto, eles acreditam que havia alguns judeus que eram salvos pela obediência à lei de Deus. Tratamos disso no vídeo anterior. O segundo questionamento aqui agora é o seguinte: estaria Paulo ensinando que há uma espécie de lei natural escrita no coração de todos os homens? Eu já respondi isso em um vídeo anterior, queridos, tá bom? Tá por aí em algum lugar, mas eu já respondi isso, tá? O próprio texto aqui, ele é suficiente para dirimir qualquer dúvida. Olha o versículo 15. O texto diz: eles mostram a obra da lei escrita em seus corações. Eu sei, eu mesmo citei aqui traduções diferentes, tá? A NVI, a Nova Bíblia Viva, essas traduções dizem que os gentios tinham a lei gravada em seus corações, né? A questão é que o texto bíblico mais próximo do original mostram que o texto não diz que era a lei gravada, mas era a obra da lei gravada ou escrita nos seus corações. E há uma diferença entre ter a lei gravada no coração, escrita no coração, e ter a obra da lei. E qual é essa diferença, querido? Mostrar a lei em seus corações significa que Paulo estaria ensinando que os gentios são pessoas que, por natureza, têm a lei de Deus escrita em seus corações. E com certeza, queridos, não é isso que Paulo está dizendo, tá bom? Mostrar a obra da lei fala das coisas de que a lei se ocupa e que ela foi destinada a produzir. Versículo 14, os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. Então, mesmo que eles não tivessem a lei mosaica dizendo não matarás, eles sabiam, sabe, naturalmente que matar é errado. Você entende? Isso é esse conhecimento, esse saber natural, não porque eles tenham esse conhecimento gravado nos seus corações, mas por causa de uma consciência moral que eles têm, da consciência que eles têm, daquilo que Deus colocou no próprio ser humano, tá? Essa consciência que Deus deu ao ser humano, eles sabem que é errado. Então, mesmo não tendo a lei escrita, eles sabem que algumas coisas são erradas. Essa é a diferença, tá? O judeu não, o judeu tinha a lei. Nós, hoje, em pleno século XXI, eu estou aqui na minha mão, estou com o meu tablet aqui lendo as escrituras sagradas, tá? Está aqui na minha frente. Então eu sei, está aqui escrito. Mas não era assim que funcionava com os gentios. Olha, o segundo motivo para desqualificar esse argumento é o ensino de Paulo a respeito dos gentios no capítulo 1. Eu tenho que levar em consideração todo o texto, tá? Em nenhum momento o apóstolo mencionou que os gentios tinham a lei escrita em seus corações. O conhecimento que os gentios tinham a respeito de Deus, de acordo com o ensino lá em Romanos 1, queridos, era o conhecimento da revelação geral, a manifestação de Deus na natureza, tá? Era esse o conhecimento que ele tinha. Se por alguma razão Paulo estivesse dizendo aqui no capítulo 2 que os gentios tinham a lei em seus corações, ele estaria com toda certeza se contradizendo em relação ao capítulo 1. Existe mais um motivo ainda, tá bom? Se fosse verdade, para mim isso aqui é mais interessante, né? Eu lembro de uma vez estar conversando com alguém e usar exatamente essa questão aqui, esse argumento aqui. Se fosse verdade que o Paulo estaria dizendo aqui que os gentios têm a lei de Deus escrita em seus corações, então a consequência natural disso é que ele estaria dizendo que os gentios são de fato superiores aos judeus que só tinham a lei escrita em tábuas de pedra, fora deles próprios. Você consegue entender? Os judeus vão ser julgados pela lei. Por quê? Porque eles têm a lei. Bom, se eu digo que os gentios têm a lei escrita dentro dos seus corações, nos seus corações, então por que não dizer que eles serão julgados pela lei também, já que eles estão em vantagem em relação aos judeus? É verdade, queridos. Se isso fosse verdade, se a lei de Deus estivesse escrita no coração dos gentios,
Então, os gentios estariam numa posição superior aos judeus. E com certeza Paulo não diria que eles seriam lei para si mesmo, mas como os judeus que têm a lei escrita, eles deveriam ser julgados pela obediência à lei ou não, entende? Então é por isso que eu não entendo, querido, que aqui Paulo esteja dizendo, e eu já tratei disso em vídeos anteriores, de maneira bem clara, bem detalhada. Eu já coloquei isso diante de vocês. Não dá, eu sei que existem traduções, inclusive a NVI, que me espanta até na verdade, entendeu? Me espanta a NVI trazer essa tradução, porque a NVI diz exatamente isso, porque os gentios mostram que as exigências, ou palavra difícil, né? Que as exigências da lei estão gravadas em seu coração e disso dão testemunho, ou seja, eles usam como prova o fato de que a consciência deles acusa ou defende eles, entendeu? Então, por que a consciência exerce esse tipo esse tipo de acusação, né, ou de defesa em relação à atitude do homem? Eles alegam que isso se dá, que essa acusação ou essa defesa acontece por causa da lei gravada no coração. Não é isso que está sendo dito, queridos. E é importante que isso fique claro para nós. Há pessoas que não conhecem a lei de Deus. Eles não têm acesso às Escrituras. Existem ainda hoje, embora o que nós estamos considerando aqui é o escrito de Paulo, 2000 anos atrás, né? E ele está falando aqui de judeus e gentios. Ainda que gentios se refira a todas as nações fora de Israel, né? Mas há uma época específica aqui, que naquela época o conhecimento da lei de Deus estava restrita aos judeus, à nação de Israel. Hoje não. Hoje, quase todas as nações do mundo têm acesso à Bíblia, né? Então, o conhecimento hoje é muito abrangente, né? É diferente, mas ainda assim, em pleno século XXI, existem pessoas que não têm conhecimento das Escrituras Sagradas, que não conhecem a lei, que não conhecem o Novo Testamento, que não sabem de Jesus. É verdade, querido, existem pessoas ainda assim. Essas pessoas, Paulo diz, elas são a lei para si mesmo, ou seja, por causa da consciência moral que elas têm, por causa dessa mesmo que um conhecimento limitado, eles sabem o que é certo, o que é errado, tá? E serão julgados de acordo com esse conhecimento. Aqueles que têm as Escrituras serão julgados pelas Escrituras. Eu estou falando de julgamento, eu não estou falando de salvação, por favor. Esse é o erro de interpretar mal um texto. Todo o assunto de Paulo aqui, o contexto imediato, o contexto mais próximo, o contexto geral, tudo tem a ver exatamente com essa questão de julgamento. Então, nós não estamos falando de salvação. Nós seremos julgados pela obediência às Escrituras Sagradas, ou nós seremos julgados pela nossa própria consciência, pelo conhecimento que nós tínhamos de certo e errado. Há uma diferença clara, querido, entre alguém pegar o texto bíblico e dizer assim, olha, ame o seu próximo como a si mesmo. Está aqui, é um mandamento. Você sabe que deve obedecer. Outra coisa é alguém amar o próximo sem saber que há um mandamento ordenando que ele ame o próximo. Você entende o que eu estou colocando? Há uma diferença brutal aqui, queridos. Há uma diferença brutal. E sim, repito, os gentios não tinham a lei escrita nos seus corações. Eles tinham a obra da lei escrita nos seus corações. Tá bom? Eu quero que isso fique claro, porque esse é o segundo problema. Né? Já tratamos o primeiro, que tem a ver com a ideia de que alguns judeus seriam salvos pela obediência à lei de Deus. E esse aqui é o segundo, que tem a ver com o fato de que algumas pessoas acreditam, defendem que os gentios têm a obra da lei, têm a lei escrita nos seus corações. E a resposta para isso é não pode. Apresentei 3 motivos, tá bom? E eu creio que eles são suficientes para responder a esse questionamento, tá? Deus te abençoe e até o próximo.